Na aula de hoje, a gente vai falar sobre encontrar paz e harmonia familiar com a ajuda do seu eu superior. Para a gente falar um pouquinho sobre paz e harmonia familiar, antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos a mais um programa Automestria, mais um episódio do programa Automestria. Você sabe qual é o número do 28? Esse é o episódio número 28 do nosso programa Automestria. E aqui a gente fala sobre como se conectar com o seu eu superior para desenvolver a sua intuição, se ajudar e ajudar as outras pessoas também. Então, se você tem interesse em saber cada vez mais sobre como se conectar com o seu eu superior, o que é eu superior e como que ele pode te ajudar na sua vida, então acompanha a gente e segue a gente que vai ser bom. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre harmonia familiar, primeiro vou até mudar aqui para o tablet, primeiro é preciso a gente refletir um pouco sobre o que é harmonia familiar. Primeiro, eu queria trazer um conceito muito importante, uma consciência muito importante para vocês, para a gente começar a descobrir um pouco o que é harmonia familiar. Quando a gente está falando sobre harmonia familiar, a gente está falando de vários indivíduos e juntos eles formam um grupo, um clã, certo? Então tem um indivíduo e eu vou fazer aqui meus desenhos. E isso aqui forma um grupo, forma um clã familiar. Então, vários indivíduos. Qual que é o primeiro equívoco que a gente tem quando a gente pensa em harmonia familiar? E isso é importante a gente deixar bem claro aqui. A harmonia familiar não significa que todos esses indivíduos são iguais. Isso é um equívoco muito comum quando a gente fala sobre harmonia familiar. Esses indivíduos aqui, eles não necessariamente são iguais, eles são diferentes um do outro. Significa que cada indivíduo tem o direito de ter a sua particularidade, a sua própria personalidade. Muitas pessoas acreditam que a harmonia familiar significa que todo mundo tem que ser exatamente igual, acreditar nas mesmas coisas, fazer as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos. Porém, isso faz com que as pessoas, por pertencimento, acabem matando a própria personalidade. Ou seja, que a pessoa literalmente tenha dificuldade em se expressar enquanto uma pessoa separada do clã. Então, é aquela pessoa que está ali na casa do pai e da mãe, e quando ela vai sair para ir na casa do namorado, por exemplo, ela sente culpa. Ou está ali na casa do pai e da mãe, e quando ela vai fazer uma viagem, um intercâmbio, ela não consegue. Por quê? Porque ela sente culpa, ela sente remorso, como se a honra familiar ela precisasse necessariamente estar junto, ser todo mundo junto, todo mundo igual. E isso não necessariamente é harmonia familiar. Muito pelo contrário, a maioria das vezes isso é geralmente o que causa desarmonia familiar. Então vamos lá, você aprendeu que a harmonia familiar não é um monte de gente, um grupo igualzinhos um ao outro, com a mesma personalidade, com as mesmas crenças. O que exatamente é a harmonia familiar? A harmonia familiar significa que eu tenho uma pessoa que ela pensa e age de um jeito, uma outra pessoa que pensa e age de outro jeito, uma outra pessoa que pensa e age de mais um jeito, uma outra pessoa que pensa e age de mais um jeito. Aqui, uma outra pessoa que pensa e age de mais um jeito. Imagina que essa pessoa aqui torce para um time de futebol, essa pessoa aqui essa aqui tem uma determinada ideologia política. Imagina que essa pessoa aqui acredita em determinada religião e essa pessoa aqui, segue um determinado grupo. Então, que tem alguns hábitos particulares. Só que mesmo essas pessoas aqui sendo diferentes, elas se respeitam, elas se aceitam, elas amam igualmente umas às outras. Então, quando a gente fala sobre harmonia familiar, naturalmente a gente vai começar a falar sobre amor incondicional. Porque o amor incondicional faz com que, não importa o que você faça ou deixa de fazer,
o que você acredite ou deixe de acreditar. Eu continuo amando você. Quer dizer que eu vou... Quando a gente fala de amor incondicional, algumas pessoas começam a ficar com um pouco de medo, né? Elas pensam assim, nossa, mas eu vou amar alguém incondicionalmente, eu vou me sentir aprisionado, porque eu vou ter que aceitar exatamente tudo que a pessoa faz ou fala. Não, não tem nada a ver. Amar incondicionalmente é diferente de estar preso naquela pessoa, ou de estar submisso, ou de estar qualquer coisa desconfortável em relação ao outro. O amor incondicional é justamente a parte da aceitação que existe em você. E, quando a gente fala de amor incondicional, o que a gente está falando? De eu superior, que é igual eu superior. Ou seja, no fim do dia, quando eu exijo que as pessoas sejam exatamente iguais a aquilo que eu sou, elas acreditem nas mesmas coisas, que elas tenham o mesmo sistema de crenças, os mesmos hábitos, significa que o meu ego, isso aqui é igual ao meu ego, ou o ego individual de cada um, que é igual a não aceitação. Significa que eu não aceito o outro. Ou seja, se essa pessoa daqui, ela não for da mesma ideologia política que eu, não serve para mim. Se essa pessoa daqui não seguir a mesma religião, não serve para mim. Não é bom bastante para mim. Se essa pessoa não se comunica do mesmo jeito que eu me comunico, não é bom bastante para mim. Então, o que isso significa? Significa que o ego das pessoas está fazendo com que elas exijam demais uma das outras e não aceitem quem as pessoas são. Isso daqui gera um perigo e eu vou trazer para vocês que a não aceitação significa que o outro não existe. E é exatamente esse o ponto que eu vou trazer, porque essa aqui é a dor que as pessoas carregam consigo mesmas. Quando você vai tratar, por exemplo, um trauma da sua infância, de você não ter sido ouvido, de você não ter sido validado, de você não ter sido querido, de você não ter sido amado, é exatamente este o ponto em que a gente entra de a sua existência não está validada. Ela não é endossada por todos os outros que te cercam. Por quê? Porque você não é bom o suficiente exatamente do jeito que você é. E se do jeito que você é exatamente você não é bom o suficiente, significa que você não existe de fato. Então, nesse caso, em função do ego coletivo das pessoas, de estarem todos no mesmo, na mesma forma egóica, de todas as pessoas estarem com o mesmo padrão de cobrança, de não aceitação, de criticar demais o outro, ou de se sentir inferior porque você é diferente, significa que está faltando eu superior, está faltando amor incondicional. E quando você se conecta com o seu eu superior, e aqui também entra uma questão muito importante, que é o eu superior da família. Familiar. O eu superior de cada ser humano desses aqui, que são diferentes, porém estão na mesma família, no mesmo clã familiar, juntos possuem o eu superior familiar, o eu superior do grupo. O que esse eu superior significa? O amor incondicional do grupo. Aí você vai falar, nossa, Aline, eu não entendi o que isso significa. Vou explicar. Sabe quando você entra numa empresa para trabalhar? E nessa empresa, cada pessoa tem a sua forma de agir. Porém, tem uma cultura organizacional que rege o comportamento coletivo. Cada pessoa tem o direito de ser quem é? Tem. Eu tenho o direito de ter a minha forma de agir, minha forma de andar, minhas crenças. Porém, no grupo, nessa empresa, tem a cultura organizacional, que nada mais é do que a lei maior que rege a forma como aquele grupo vai se comportar. Ou seja, determinada empresa tem uma cultura organizacional de disputa, outra empresa tem uma cultura organizacional de resiliência,
Outra empresa tem uma cultura organizacional de comunicação, de fazer fita. Outra empresa tem uma cultura organizacional muito focada em resultado. Então, cada empresa tem a sua cultura organizacional. E é a mesma coisa no paralelo para quando a gente está falando sobre o eu superior familiar. Significa que há dentro do grupo aquilo que rege a comunicação e a convivência desse grupo. Só que para eu conseguir acessar esse eu superior familiar, eu preciso endossar e aceitar a minha vida, que é exatamente isso daqui para comigo. Ou seja, quando eu não aceito que eu tenho o direito de ser quem eu sou, que eu posso e tenho o direito de ser diferente, que ser diferente não significa desonrar a minha família, que eu honro de onde eu vim, mas eu me permito ser diferente. Então, quando isso não acontece, eu estou negando o quê? A minha vida. Eu estou negando o direito de eu ter vida. Por quê? Porque quando eu existo, eu tenho o direito de ser quem eu sou. Então, trazendo para esse contexto, a gente traz aqui o eu superior familiar, que nada mais é do que o amor incondicional manifesto naquele grupo familiar. Pessoal, ficou claro até aqui? Vou dar um tempinho para a galera colocar aqui as perguntas no chat. A Eliane mandou um grande abraço, mandou até 2 vezes aqui. Muito obrigada, Eliane. Então, deixem aí as perguntas no chat. Eu acho que eu não abri o chat do Instagram. Deixa eu ver como é que eu faço isso. A galera colocar aqui. Boa. Agora sim, eu não tinha ativado o chat no Instagram, ele não estava aparecendo aqui para mim, mas agora ele vai aparecer. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no chat para mim que eu vou responder, mas vamos recapitular aqui. Então, bom, quando a gente está falando, então, sobre desarmonia familiar, a gente está falando justamente sobre o fato das pessoas do mesmo clã familiar terem dificuldade de amar incondicionalmente uns aos outros, né? Então, nesse caso, como que a gente faz para resolver esse problema? As pessoas estão brigando, elas estão disputando, as pessoas elas estão concorrendo uma com a outra, as pessoas estão mentindo uma para a outra, enganando, fraudando uma a outra na família. Quando isso acontece, a gente precisa encontrar o nosso eu superior. E através do nosso próprio eu superior, é quando a gente consegue solucionar essa questão da desarmonia familiar e encontrar um movimento de harmonizar. Harmoniza primeiro você e depois, por consequência, por inspiração, por resultado. Sabe quando você tem... Eu não sei se vocês já viram, acho isso muito legal. Quando vocês colocam aquelas... Como que chama, amor? Quando tem várias bactérias que convivem... não é bioma o nome? Você sabe? Quando você vê no microscópio várias bactérias que elas estão convivendo juntas. Não é colônia, eu esqueci. Eu acho que é colônia. Quando você tem uma colônia de bactérias e você coloca uma bactéria nova, uma bactéria diferente naquela colônia, a colônia inteira começa a reagir. Porque aquela bactéria nova, ela gera atrito, só que não necessariamente um atrito ruim. Ela gera uma situação fora do conforto, né? Fora do comum. E aquela colônia inteira começa a se modificar biologicamente quando uma nova bactéria. Fazendo um paralelo para você entender que primeiro você modifica quem? Você. E aí depois, por consequência, você modifica todos aqueles que estão ao seu redor. Primeiro você harmoniza você. E aí, por consequência, você harmoniza todos aqueles que estão ao seu redor. Bom, no momento, as nossas inscrições... Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário ou alguma pergunta. Bom, no momento, as nossas inscrições para o nosso método Eu Superior, para aprender a se conectar com o seu Eu Superior, se ajudar e ajudar as outras pessoas, elas não estão abertas. Mas elas não estão abertas agora. Mas você pode se inscrever na nossa lista VIP de pré-inscrição e o link tá aqui, ó, na descrição, vai ficar na descrição do vídeo, mas eu vou mandar aqui também
o link para vocês se inscreverem na nossa lista VIP de pré-inscrição para o nosso método Eu Superior, onde a gente ensina com feedback, acompanhamento, com direcionamento, onde a gente ensina como se conectar com o seu Eu Superior. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem direto pra gente. Fiquem à vontade de mandar mensagem lá no Instagram pra gente. E se inscrevam na nossa lista de pré-inscrição, se vocês quiserem saber como se conectar com o Eu Superior de vocês. A gente realmente acredita que a transformação planetária, a gente não só acredita, como a gente sabe, que a transformação planetária ela passa por um movimento de todo mundo se conectar com seu próprio Eu Superior. E essa é a nossa contribuição, é a forma que a gente pode contribuir para que as pessoas consigam, obrigada, Márcia, para que as pessoas consigam se conectar com seus eu superiores e a gente vá fazendo um movimento de ascensão coletiva, um movimento de evolução espiritual coletiva. Então, é inevitável, em algum momento, durante o processo de ascensão, tanto que não sei se a gente já chegou a comentar isso daqui nas lives, mas é interessante a gente comentar, que a conexão com o eu superior é um dos pré-requisitos para a gente sair da roda de samsara, para a gente sair da roda da encarnação. Então, é esse movimento que a gente está tentando trazer aqui, uma forma, um método que tenha acompanhamento, direcionamento, que tenha feedback, enfim, para você aprender como se conectar com o seu eu superior. Pessoal, um grande beijo e até a próxima aula.